18 horas em Piracicaba, direto aqui dos estúdios da TV Metropolitana. Essa é a TV que mais cresce em Piracicaba e toda a região, aonde a informação acontece e é levada até você no acontecimento dos fatos. Danilo Teles e Enzo Oliveira, esses caras são os responsáveis aqui, os jornalistas, que levam a você sempre a informação com a velocidade e a veracidade que você merece. É por isso que a TV Metropolitana é realmente a TV que mais cresce em Piracicaba e toda a nossa região metropolitana. Olha que honra fazer parte de tudo isso. Eu sou o Tarantini e estamos começando mais um programa Passe de Letra. Oh, meu amigo. A sexta-feira chegou, companheiro. Vem em mim, sua linda sexta-feira. Hoje, para lá de especial o nosso programa, a gente tem convidados de peso, meu amigo. Quando eu falo de peso, não é porque os caras são gordos, não, tá? É porque é muito talento, né? Muito profissionalismo em jogo aqui. Eu vou começar com quem está ao lado, aqui na bancada. Ele, que é mundialmente conhecido, o cara que tem o talento na ponta dos dedos. Deus, quando criou ele, falou: tá um pedacinho meu aí na ponta dos seus dedos a mais e leve, né, a cultura e a informação para todo mundo. Érico San Juan, meu querido amigo, meu parceiro Érico, seja bem-vindo aqui nessa bagunça organizada que é o Passe de Letra. Bendita bagunça, né, Bendita Tarantini? bagunça. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. E eu tô meio que dando uma escapadinha no meu dia de Passe de Letra aqui, né? Tá fazendo hora extra, né? É, fazendo hora extra. O Lerite vem gordinho depois. Vem, né? É por isso que eu vim aqui. Eu gosto de hora extra. Então, ô Tarantini, a gente aqui tem um convidado muito ilustre, né? Sim. Que é um cara de expressão na crônica esportiva nacional, Sim. né? É um cara que aprecia demais a seleção brasileira e escreveu uma série de livros aí sobre as Copas do Mundo, as quais o Brasil nos deu alegrias, né? Sim. Ou seja, ganhou essas Copas pra gente, levou um caneco pra nós, né? As disputas onde o Brasil foi campeão, né? Exatamente. Então, ele pegou o filé da história do futebol brasileiro, né? Dos livros dele. E vai estar lançando um livro para fechar a antologia de Copas do Mundo retratadas em livros com a última Copa que o Brasil ganhou. Que eu espero que não seja a última mesmo, Sim. né? E quem que é ele, meu amigo? Fala quem que é esse cidadão. O suspense foi demais, né? É lógico. Mas é isso. Nós estamos aqui com o jornalista da Jovem Pan, da Rádio Jovem Pan, apresentador do jornal Jovem Pan à noite, todos os dias. E também jornalista esportivo por hobby, ele diz às vezes que é por hobby, mas o profissionalismo desse cara é uma coisa maravilhosa, né? Ele dá muita informação, é um pesquisador incansável do futebol e das Copas do Mundo do Brasil. Sim. Estamos falando do nosso amigo Thiago Uberrache. Seja bem-vindo ao Passe de Letra, Thiago. Amigos, olha, muito obrigado pela gentileza de vocês. Quero cumprimentar o Tarantini, que tem nome de craque na Argentina, campeão mundial de 78, e o Érico San Juan, que eu conheço já há muitos anos, já estive com ele muitas vezes. Ele já me deu a honra de participar dos lançamentos meus aqui em São Paulo, e agora a gente vai lançar mais um livro no fim desse ano. E é o que o Érico falou. Espero que não seja a última conquista da história da seleção brasileira. Estou à disposição de vocês. Um abraço a todos de Piracicaba, da TV Metropolitana. Um abraço. Tiago, eu já vou fazendo um cenário meio difícil para depois a gente clarear. Você está fazendo agora, lançando, né, o livro da última conquista do Brasil. Meu amigo, será que você vai ter dedos e anos ainda para poder escrever um próximo livro? Porque do jeito que está a situação da seleção brasileira e da CBF, o cenário não é nada bom, né? Olha, os dedos estão aqui, estão prontos para escrever qualquer outro livro de conquista da seleção brasileira. E, olha, sem dúvida alguma, o Érico concorda, a gente já falou outras vezes, essa é uma das fases mais trágicas da história da seleção brasileira, infelizmente, porque não é só um momento em que o Brasil não apresenta bons resultados, né? Não dá espetáculo, não joga bem, nem conquista os resultados. É um momento em que há uma espécie de descasamento da torcida com a seleção brasileira. Sim. Talvez isso seja o mais triste, né? Ninguém mais quer saber da seleção, ninguém mais se interessa pela seleção. Agora, recentemente a gente teve essa polêmica aí da camisa vermelha da seleção e eu fiquei surpreso com a quantidade
de pessoas que se manifestaram em relação a isso. Não tem nada a ver com cor política, tá, gente? Eu estou falando de tradição da história da seleção. Muita gente protestou contra isso. Então, a seleção ainda tem relevância. A seleção ainda mexe com a nossa memória afetiva. A gente se lembra das Copas mais antigas, das conquistas recentes e antigas do futebol brasileiro, mas que, sem dúvida alguma, esse momento é um momento muito complicado. Agora, se serve de consolo, das 5 Copas que o Brasil ganhou, a gente pode dizer que 4, pelo menos, o Brasil chegou desacreditado. E falar sobre a conquista do pentacampeonato, que é o tema do meu próximo livro, é também um exemplo. A seleção entre 98 e 2002, a seleção fez jogos trágicos. A seleção perdeu para Honduras na Copa América de 2001, por exemplo. Nada desmerecendo Honduras, mas não dá para você comparar a seleção de Honduras com a história da seleção brasileira. Então, o Brasil entre 98 e 2002 não jogou absolutamente nada. Só jogou quando tinha que jogar, que foram nos 7 jogos da Copa do Mundo. Então, quem sabe, né? Quem sabe se serve de consolo. Estão falando aí da chegada de um técnico estrangeiro, algo que eu sempre defendi nessa história recente da seleção, para colocar o Brasil, tentar colocar o Brasil um pouco mais nesse patamar da Europa, né? Nessa semana nós assistimos jogos absurdos da Champions, né? São jogos que mostram que a Europa está num patamar aqui e o futebol brasileiro está num patamar muito abaixo, né? Para quem assistiu... Só que o Brasil... desculpa, pois Thiago, não, pode falar. mas para quem assistiu Inter de Milão e Barcelona, teve um show, uma aula e um retorno de emoções que eu mesmo não sentia há muito tempo. Sim, sem dúvida. E quando que a gente tem isso no futebol brasileiro? Há quanto tempo a gente não tem? Talvez aquele jogo que nós tivemos na Vila Belmiro, né, em 2011, em que o Flamengo ganhou do Santos por 5-4, né? Mas a gente está falando, gente, há mais de 10 anos. Depois o Brasil toma aquele tombo na Copa de 2014, e depois do 7-1, o Brasil perdeu mais 2 Copas do Mundo e ninguém fala nada, sim, ninguém contesta, ninguém reclama, ninguém lamenta, né? Então, assim, é muito complicada essa fase da seleção, mas eu sou, como o Érico falou, né, um jornalista esportivo por hobby, mas que acabou virando uma coisa séria também, por sim, causa dos livros, né, da história das Copas do Mundo. Eu torço para a seleção, não tenho nenhum problema a dizer. Eu não torço para a CBF, eu torço para a instituição Seleção Brasileira, que é uma instituição que já deu muitas alegrias para o futebol brasileiro. E em relação ao futebol, o embaixador é o maior, o futebol é o maior embaixador que o Brasil já teve, né? Então eu fico nessa torcida para que a gente possa ter uma alegria em 2026. E só para fechar, porque é o que eu falo sempre para o Érico, o jornalista é uma praga, a gente não para de falar, né? Se o Brasil não ganhar a próxima Copa, vão ser 6 Copas na sequência com derrotas. O Brasil, no máximo, ficou 5 Copas sem ganhar. Então, o Brasil entra na maior fila da história. E se a luz vermelha já está acesa, eu não sei qual luz que vai ser acesa se o Brasil não ganhar a próxima Copa do Mundo. Seguindo esse raciocínio, né, não tem como, né, a gente não fazer essa comparação com o momento que o Brasil vive hoje. Eu queria sua opinião, daqui a pouco o Érico também vai pontuar, ao seguinte tema. Quando você disse que várias pessoas se manifestaram, né, a respeito da polêmica da camisa vermelha, a primeiro momento eu vou dar aqui já a referência. A gente tem um participante da equipe de Esporte Espaço de Letra aqui da TV Metropolitana, chamado João Luiz Almeida. Ele é um historiador do esporte e, Thiago, por incrível que pareça, ele não tem nada anotado, tá tudo na cabeça dele. Ainda eu tô brigando com ele, mas assim, brigando ferozmente para ele colocar isso no papel, tá? Como você faz, fazer o livro, porque tudo que você perguntar ele tem na cabeça. E ele, aqui no programa Passe de Letra, ele até nos retratou que essa parte da camisa vermelha, o Brasil já jogou em duas oportunidades com a camisa vermelha. Porque o uniforme era predominante branco, e o Brasil foi jogar com uma seleção que o uniforme também era branco, teve que improvisar, jogou 2 partidas com a camisa vermelha sem o escudo, mas foi utilizado. Então, não é a cor da camisa, acho que é o momento que o país vive, porque naquela época jogou e ninguém falou nada. Mas essa manifestação em grande quantidade a qual você se refere, será que não é o último suspiro a seleção brasileira de um
patriotismo que está perdido aí por causa de várias idas e vindas perdidas aí na parte política do país? O que eu acho é que esse descasamento da torcida com a seleção tem muito a ver também com as questões políticas e sociais Sim. do país. A gente se lembra, antes da Copa de 2014, os protestos, não vai ter Copa aqui no Brasil. Aí você tem esse arrefecimento político que o Brasil viveu. Por um lado, pode ser positivo que o brasileiro esteja mais preocupado com a política, né, com o futuro político do Brasil. Mas é que com essa fase de redes sociais, com tudo que a gente viveu nos últimos anos, né, tudo isso ficou muito exacerbado. E aí há um desinteresse pela seleção brasileira. O interesse pelos clubes continua, né? As pessoas continuam apaixonadas pelos seus clubes. Aí é uma coisa muito, muito de berço, né? Agora, eu acho que essa questão da camisa vermelha, o que pesou, essa polêmica sobre a camisa vermelha em relação ao comunismo e tudo mais, isso veio depois. O que mais pesou é a informação inicial, que eu acho que não vai ser confirmada, a própria CBF já se manifestou em relação a isso, essa camisa vermelha, que é uma cor que não há na bandeira do Brasil, substituir a camisa azul, que é uma camisa muito tradicional, é a camisa que o Brasil conquistou o primeiro título mundial, tem toda a história mítica do Sim. Paulo Machado de Carvalho, daquele sorteio da final da Copa de 58, que ele, para não fazer com que os jogadores ficassem, de uma certa maneira, deprimidos. Nossa, nós perdemos o sorteio para a Suécia, e agora? Como é que a gente vai jogar a final da Copa do Mundo? Né? Será que volta com a branca, que foi a camisa que o Brasil usou naquela derrota para o Uruguai em 1950? Mas aí ele veio, não, nós vamos usar o azul, que é a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida. Então tem uma coisa muito mítica. Sim. Com a camisa azul. Então, é isso que eu acho que pesou principalmente, que a CBF substituiria o azul pelo vermelho. Mas eu acho que isso não vai acontecer. O Brasil pode até jogar algumas partidas amistosas com essa camisa vermelha promocional da Nike, né? Porque a gente sabe que o objetivo dessas empresas é ganhar dinheiro. As pessoas vão lá e compram a camisa. É uma parceria com o Jordan, né? Isso, uma parceria que o Jordan, o que eu acho que é um absurdo, não desmerecendo o Michael Jordan, mas nós temos simplesmente o maior jogador da história, que é o Pelé. Por que não uma imagem do Pelé na camisa? Então, assim, eu acho que está tudo errado nessa história, mas é o que você falou, talvez seja o último suspiro. As pessoas se manifestaram em favor das cores da seleção brasileira, independentemente de questões políticas, de camisa amarela sendo usada em manifestações para candidato A, para candidato B, para político A, político B, não é o nosso foco aqui. Mas o que eu acho é que esse descasamento do torcedor com a seleção, isso não é de hoje. Isso não é de hoje. E aí eu tenho visto também isso só com a seleção brasileira, né? Porque se você pegar os clubes, né? Os principais clubes, os estádios estão todos os jogos com 30, 40 mil pessoas, né? Então, assim, o descaso é realmente com a seleção. Mas, antes da gente entrar no ponto do livro, né? Que aí o Érico vai pontuar muito com você e eu só vou dar pitacos. Mais uma perguntinha a respeito de seleção, já que você é apaixonado pela seleção. Ancelotti, Jorge Jesus, Abel Ferreira, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, quem? Olha, essa é uma pergunta que, assim, há muito tempo eu venho me manifestando, porque eu acho que o Brasil precisa de um técnico europeu, por incrível que pareça, né? Era praticamente um crime falar que a seleção deveria ser comandada por um técnico estrangeiro. Mas eu acho o seguinte, o futebol brasileiro, além dessa questão tática, técnica, que ficou muito atrás da própria Europa, quem diria que os europeus evoluíram muito, é um futebol profissional, um futebol que tem mais dinheiro, os jogadores do Brasil saem muito cedo daqui do país e vão jogar lá fora, né? A questão é a seguinte, eu sempre defendi, ou é um sonho talvez, jamais que vai ser atingido, que é o Guardiola na seleção brasileira. Agora, de todos esses que você citou, o técnico do Palmeiras talvez possa ser uma solução, porque ele tem esses dois pés, ele conhece muito bem o futebol brasileiro, há quantos anos ele está aqui no Palmeiras. Está jogando contra vários, né? Pois é, ele está há muito tempo aqui, então ele é uma solução caseira, né? Mas não é um técnico brasileiro, né? Eu acho que esse é o momento, pela primeira vez, é o momento de se pensar num técnico estrangeiro. Eu já achava que o Ancelotti não viria, mas as notícias que nós tivemos nessa semana, dessa rescisão possível aí com o Real Madrid e tal, mudou tudo, né?
Então, assim, eu acho que se for um técnico como ele, o perfil como ele, eu acho que pode dar uma chacoalhada, pode dar uma sacudida na seleção. E eu acho que, assim, a gente vive, eu não sei se é uma coisa um pouco romântica falar isso e tal, mas acho que o Brasil vive uma espécie de novo complexo de vira-latas, infelizmente, né? A derrota do Brasil para a Croácia na última Copa do Mundo foi muito isso, né? Parece que foi uma coisa displicente. Chegou no jogo decisivo, o Brasil não jogou bem. Teve lá o gol do Neymar, mas depois tomou o empate, eles não souberam segurar o jogo, depois perderam nos pênaltis, né? O Brasil tem alguns traumas também com derrotas no pênalti, apesar da vitória do Tetra ter vindo nos pênaltis, né? Então, assim, eu acho que quem vier, se for um técnico estrangeiro, eu acho que tem condições de tirar o Brasil desse atoleiro, porque jogadores o Brasil tem. Talvez não seja a constelação de craques que o Brasil já teve, por exemplo, em 2002. Você tinha simplesmente o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho, o Rivaldo, Kaká, o Roberto Carlos e o Cafu. São 5 jogadores. O Kaká mal jogou, né? O Kaká mal jogou em 2002, entrou no jogo, tal, quase ia entrar na final, mas não deu tempo, né? eu falo porque era Então, um banco de luxo, né, Thiago? Claro, um banco de luxo. O né? banco de 2002 era o titular de hoje. Sim, você tem o Vampeta, você Sim. tem grandes Edilson. jogadores, o Edilson, o Denilson. O próprio Kleberson, né, Sim. que chega meio como uma surpresa nessa Copa Uma do aposta. Mundo, e a partir do terceiro do jogo das oitavas de final contra a Bélgica, que ele entra durante o jogo e garante a posição para Sim. ele até as quartas de final com a Inglaterra, semifinal com a Turquia e a final contra a Alemanha, e ele faz uma Copa monstruosa, né? Sim. E é isso, né? O Brasil sempre surpreende, o Brasil sempre tem uma carta na manga por causa do nosso talento. Agora, será que tudo isso vai garantir que o Brasil possa voltar ao topo do futebol? É muito difícil saber. Os deuses do futebol que estejam do nosso lado, né? Porque se você pegar, você que é um historiador que estuda muito, no passado o Brasil exportava treinadores. Portugal deu uma alavancada com o Felipão. O Felipão lançou Cristiano Ronaldo. O nosso Luxemburgo treinou o Real Madrid, né, contratado. E hoje, os treinadores brasileiros, a safra, né, mais nova, não tem tanta qualidade como tinham os mais antigos, né? Então, essa inversão, né, de qualidade, acredito que seja um dos fatores pontuais para esse momento frágil da seleção brasileira. Mas vamos fazer o seguinte, vamos falar então agora dos livros, né, do Thiago, porque cada livro é uma história, são ali envolvidos várias emoções, né? São muitos os brasileiros que, eu não falo só na parte física do negócio, mas a emoção, né? Não tem como mensurar o que cada um sentiu em cada título da seleção brasileira. Eu lembro, né, pela minha idade, eu lembro do título de 94, né? Muito bem, depois de um monte de tempo. De 70 eu tinha 1 ano, então não vivi, né? Estava vivo, mas não vivi. Mas o de 94 eu lembro a comemoração que foi uma coisa absurda, né? O título de 94, ele acho que de todos esses 4 títulos depois de 70, eu acho que o de 94 é o que foi mais comemorado. Não teve um título tão comemorado quanto o de 94. E essas emoções todas retratadas, né, em livro, isso é sensacional, né, Érico? Muito. E cabe lembrar que o Thiago acompanhou a Copa de 94, é a primeira a qual você tem uma lembrança mais viva, né? A primeira que você se lembra claramente, né? Como é que foi o seu envolvimento aí nessa Copa? Como espectador, né? Já como um cara que colecionava, né? Colecionava as Copas do Mundo do Brasil, né, Thiago? A sua lembrança dessa Copa de 94 aí. Seu momento de vida. Érico, então, o negócio é o seguinte, eu nasci em 76, né? Então, obviamente, a Copa de 78 eu não lembro. 82 eu já tenho alguns lampejos, né, de lembranças. A primeira Copa que eu me lembro bem já é a de 86, a que o Brasil perde lá para a França nas quartas de final, nos pênaltis. A França de Michel Platini, é uma seleção de 82 meio envelhecida, né? A seleção de 86, já com algumas peças para a Copa de 90. Agora, em 90 é quando eu, com 13 para 14 anos,
eu comecei a colecionar muito material sobre Copa do Mundo, comecei a gravar os jogos na fita VHS, e a Copa de 94 é uma Copa emblemática para mim, porque eu tinha 17 para 18 anos, aliás, eu fiz 18 anos na sexta-feira, antes da final da Copa do Mundo de domingo, né, em 15 de julho, a final foi dia 17 de julho, e eu já sabia que eu queria ser jornalista, né, e o meu sonho era ser jornalista esportivo, então não tem dúvida, eu estava no terceiro colegial na época, estava nas férias, né? Porque a Copa começou em 17 de junho e terminou em 17 de julho. Então eu fiquei quase 20 dias só em casa assistindo futebol e gravando os jogos, lendo os jornais da época e tal. Agora, o Tarantini falou que talvez é a Copa mais comemorada, porque é o seguinte, o Brasil chega a 94 com 24 anos de espera, 5 Copas perdidas, que é essa mesma fila que o Brasil está vivendo para 2026, né? Mas é o seguinte, se em 70 você tinha uma população brasileira de 90 milhões de pessoas, e em 94 você tinha 160 milhões, você tem 70 milhões de brasileiros, a grosso modo, claro, né? Porque tem gente que era muito pequena e tal, são 70 milhões de pessoas que nunca tinham visto o Brasil ser campeão do mundo. E é o que eu falo nos meus livros, né? A Copa do Mundo não está dissociada das questões sociais, das questões políticas, das questões econômicas. A Copa de 94, além do peso da falta de títulos, você tem toda aquela comoção pela morte recente do Ayrton Senna, a economia brasileira ia sofrer uma reviravolta e no meio da Copa do Mundo, dia 1º de julho, entrou em vigor o Plano Real. Era um ano eleitoral, o ano que o Itamar deixaria o governo, o Itamar que era o vice do Collor, né? O Collor que em 92 tinha sofrido aquele processo de impeachment por corrupção, renunciou também, tentou renunciar, mas não deu. Então, assim, aquele ano é um ano muito emblemático, é um ano que as pessoas se lembram muito de tudo aquilo, né? E a Copa de 94, se não teve dentro de campo o mesmo futebol que a seleção de 2002 apresentou, a seleção de 94 tem uma Copa muito dramática, né? Uma Copa muito vencida na raça, né? Muito vencida em detalhes, né? Nos pênaltis, até o último instante. Eu lembro o Galvão Bueno, né? O Brasil vence a Itália nos pênaltis, que é para exorcizar o último fantasma que existia, que rondava a seleção brasileira, né? Então, aquela Copa é uma Copa muito emblemática, obviamente, para mim, é a mais marcante, apesar de dizer que a Copa de 2002, que é uma Copa que eu já era jornalista, eu já trabalhava na Rádio Dourado, não estava na Jovem Pan ainda, apesar do futebol apresentado pela aquela seleção de 2002, é um futebol fantástico, né? É um futebol com 3 craques de primeira, né? Os deuses do futebol são muito generosos com o Brasil, porque você tem, entre 98 e 2002, o drama do Ronaldo Fenômeno, né? Sim, que muito os sério. médicos, muito sérios, os médicos falando que ele talvez não voltaria nem a andar. Imagina uma pessoa que recebe uma afirmação dessa de um médico, volta a campo, ainda faz 8 gols, né? É o maior artilheiro brasileiro de uma Copa só, ele faz 8 gols, o Leônidas lá em 38 tem uma divergência em relação à contagem, o Leônidas originalmente fez 8 gols, mas a FIFA depois tirou um gol, então são 7 gols, então o Ronaldo tem aquela superação, e o Ronaldinho Gaúcho, gente, surge nesse período, né? Um dos maiores craques da história do futebol brasileiro surge nessa época, né? Surge lá no meio da Copa América, né? 97, 99 e tal. Então, assim, os deuses do futebol foram muito generosos. E você tem o Rivaldo, que eu chamo o Rivaldo de craque silencioso, né? Que ele é um cara que não... Ele é muito discreto, né? Mas é um cara... Não é midiático, né? Não é midiático, né? Aliás, eu agradeço ele publicamente, porque ele me deu um depoimento para o livro agora de 2002. Então, ele é um jogador fundamental, importante, e ele joga a final contra a Alemanha com uma bota no pé. Ele estava com dores terríveis no pé. Infiltração também. Né, infiltrações, e ele falou, aquele gol, o primeiro do Ronaldo, né, que o Oliver Kahn falha, né, ele chuta de longe, ele falou, eu vou chutar, o meu pé tá doendo, mas eu não tô nem aí, isso aqui é final de Copa do Mundo. Eu acho que é esse brilho que falta um pouco aos atuais jogadores, né, são jogadores que ficam mais nas redes sociais, são jogadores que ficam muito envolvidos nessa coisa da mídia, de aparecer, de tentar fazer propaganda, entendeu? Então, 2002 ainda é uma coisa um pouco mais distante em relação a essa tecnologia, né? Todos eles falam, você só tinha o telefone celular muitas vezes para telefonar.
você tinha uma internet ainda muito incipiente, muito nova, você não tinha rede social, você não tinha nada. Então, o que os jogadores faziam nos horários de folga? Eles conversavam, eles se aproximavam, por isso que virou a tal da família escolar. Eles eram muito próximos, eles eram muito companheiros uns dos outros, né? Tem um cara que vestiram a camisa da seleção, né? E tem um cara que ele é uma peça fundamental nessa parte da família escolar, né? Que o próprio Felipão falou diversas vezes, que foi o próprio Ronaldinho Gaúcho, né? Ronaldinho Gaúcho, ele conseguia unir todo mundo, né? Com as brincadeiras, com o pagode e tal, né? Ele foi uma peça fundamental, né, Thiago? Sim, o próprio Vampeta, né, gente? Sim. O Vampeta, eu tenho a honra de... Assim, você imagina, você é jovem, você torce para o Corinthians e você vê o Vampeta sendo campeão brasileiro com a camisa do Corinthians lá no fim dos anos 90. Aí, de repente, você vira jornalista, você vai trabalhar na Jovem Pan e o Vampeta entra na Jovem Pan para ser comentarista. Imagina você trabalhar com o pentacampeão. Pois é. Eu não perco um programa, viu, Thiago? Do Pilhado, né? Com o Vampeta, com a rapaziada toda lá do programa na hora do almoço, é todo dia. Todo dia. O Vampeta, gente, é uma figura ímpar, né? Uma figura, eu tive muita surpresa, né, de conhecer o Vampeta. É um cara divertidíssimo, é um cara que conta tantas histórias, né, legais. E ele também contribuiu para aquele ambiente do Penta, né? E tem uma história muito engraçada, que óbvio que vai estar no meu livro, né? Nós temos a foto oficial dos campeões do mundo, né? Que normalmente é uma foto que os 11 jogadores tiram no dia da final da Copa do Mundo. Então lá, o Brasil e a Alemanha, estavam lá os 11 jogadores se posicionando para tirar foto, né? Aí estavam os outros atletas do banco de reservas, aí o Vampeta vira, gente, vamos lá para o campo também. Vamos lá para o campo, porque se o Brasil for campeão do mundo, só vão aparecer os 11, mas nós somos 23 aqui, né? Sim. Aí todo mundo começou a olhar o Vampeta achando que ele estava brincando, mas você acha que a gente vai lá? A FIFA não vai deixar. Aí o Vampeta falou, então olha, vão ser 12 jogadores, fiquem aí, eu vou lá junto com eles. E o Vampeta levantou, e foi todo mundo atrás do Vampeta. Por isso que a foto oficial da seleção de 2002, você tem os 22 jogadores em campo naquele dia em Yokohama. Veja só. E depois você tem a cambalhota do Vampeta na rampa do Palácio do Planalto, né? É um jogador folclórico. E de personalidade, né? Também. Né? Exatamente, né? Bom, é lógico, né, que a gente vai querer ter acesso a todos os livros do Thiago, né? Principalmente esse que vai lançar agora, da Última Conquista. E a respeito ainda, né, do conteúdo dos seus livros, olha lá. Posso fazer o merchan aqui? Lógico, meu amigo, faz favor, olha lá. Né? Thiago Uberreich. Aqui o de 62. 58, 62. O de 1970, que esse aqui foi o primeiro, viu, gente? Esse aqui foi o primeiro. O de 70 veio antes. E aqui, finalmente, o livro que eu lancei ano passado, de 1994. O Brasil é tetracampeão. Que legal. Obrigado pelo merchan. Não, e depois eu vou pedir para, antes da gente se despedir, você vai mostrar de novo e falar os locais. Não sei se você compra direto em livraria, Amazon. Você vai passar todas as informações, tá, Thiago? E tem a biografia das Copas também, né? Sim. Que foi o primeiríssimo, né, da série toda. Tem aí para mostrar? Deixa eu ver. Não, eu tô sem ele aqui agora. Mas depois você manda pra gente. Copas. Esse daí foi o primeiro livro, né? Foi lançado em 2018 e em 2022 a gente fez um relançamento dele aproveitando o clima da Copa do Mundo. Tá, só antes da gente falar de cada um dos livros, né? Só mais uma pergunta a respeito desse defasagem técnica que o Brasil vem sofrendo. A Copa no Brasil, para mim, né, na minha opinião, foi o divisor de águas de qualidade de material humano, né? Até chegar na Copa do Brasil, aqui no Brasil, ainda a gente tinha alguns bons valores. Da Copa do Brasil para frente, eu acredito que todos esses valores, os poucos que tinham, envelheceram, né, deixaram o futebol, mas não houve essa renovação. A gente tem hoje, pasmem, um craque que o nome é reverenciado ainda sem ele estar jogando, que é o Neymar. Então é o último craque dos últimos 15 anos. E agora, tentando lançar craques como Endrick, que já está totalmente apagado no Real Madrid, e o Estevão, que joga pelo Palmeiras. Mas acredito, eu não desejo mal, mas acredito que o futebol do Estevão hoje, para jogar no Chelsea lá na Europa,
vai passar muito apertado, né? Não é o estilo de jogo europeu o que o Estevão apresenta no Palmeiras. Ele é a referência do time. Quando o Estevão tá mal, o Palmeiras não joga. Quando ele tá bem, o Palmeiras faz partidas fantásticas. Esse divisor de águas que eu coloquei, a Copa aqui no Brasil, ela procede, Thiago? Olha, o Tarantini, veja bem, eu concordo com você, né? Só que eu faço a seguinte ponderação. A gente se lembra muito da Copa de 2006, né? Que é a Copa lá do tal do quadrado mágico, né? Do Adriano, do Kaká, do Fenômeno, do Ronaldinho Gaúcho e tal. E o Brasil vai mal naquela Copa e cai nas quartas de final, uma derrota para a França, né? Para 2010, eu acho que já há um abismo, né? Se você vê aquela constelação de craques de 2006 para 2010, já há um abismo, né? Mas eu acho que ainda aquela seleção do Dunga, por mais que tenha perdido para a Holanda, né, nas quartas de final, aquela coisa toda, ainda era uma seleção pouco mais competitiva do que foi a de 2014, né? A vitória do Brasil contra o Chile nas oitavas de final da Copa de 2014, né, que foi nos pênaltis, né, que a imprensa tirou sarro, os jogadores choraram e tal, não tem condições de enfrentar um momento de pressão como aquele, porque uma Copa dentro de casa é um ponto muito forte de pressão para os jogadores, por mais que nós soubéssemos que a seleção brasileira não tivesse a melhor equipe, né? Agora, o 7-1, gente, o 7-1, eu acho que até hoje tem uma análise mais ampla que deve ser feita desse jogo, né? Que foi a própria questão emocional dos jogadores, né? O tal do apagão, os 4 gols em tantos minutos, né? E assim, aí o 7-1 é a maior desonra da história do futebol do Brasil, né? É muito triste você pensar, virou chacota, né? E infelizmente até hoje, quando se fala em seleção, vira chacota. O Brasil que perde de 7-1, que perde 7-1. Gente, o Brasil ganhou a última Copa em 2002. Até hoje o Brasil não foi igualado. Não é que não foi superado. Até hoje o Brasil não foi igualado. Alemanha e Itália, que são as duas seleções tetracampeãs que podem igualar o Brasil na próxima Copa, fizeram 2 últimas Copas trágicas. Aliás, a Itália nem fez, né? A Itália nem foi. Né? A Alemanha caiu na primeira fase nas 2 Copas do Mundo. Veja só. Né, dizem que há um trauma do 7-1. Eles queimaram o futebol naquele dia, ganharam da Argentina na final aqui no Maracanã e nunca mais fizeram uma Copa do nível da Alemanha. Né? Você tem uma ascensão aí da França, você tem a Argentina do Messi, que teve o destaque na última Copa, a Argentina, que tem um papel primordial, importante, que é uma seleção que quebra a hegemonia europeia, né? De 2006 até 2018, né? 2006 a 2018, só europeus ganharam a Copa do Mundo. Isso nunca tinha acontecido. Só a Itália, que tinha sido bicampeã em 34 e 38, e depois disso sempre havia um revezamento, né? Brasil e América do Sul, a América do Sul e a Europa, né? E aí você tem essa hegemonia europeia absurda, que mostra a força do futebol europeu hoje, né? Aí você tem a Argentina, que quebra, né, essa hegemonia numa final marcante, brilhante, né? Que foi a final da Copa passada, né? Sim. Talvez um dos maiores jogos que o mundo já viu em final de Copa do Mundo, muito equilibrada, né? A Argentina conseguiu equilibrar o jogo. Enfim, então eu acho que essa história da fabricação de craques aqui no Brasil, o Brasil continua revelando. Você tem o Vini Júnior, que é um grande jogador, você tem o Endrick, o Estevão e tudo mais, só que falta alguma coisa, né? Falta, porque é interessante, eles jogam bem na Europa, né? Eles são protagonistas na Europa, mas eles não conseguem jogar na seleção, né? Isso é muito complicado. Eu tenho um mentor, né, no jornalismo, ele já é falecido, o saudoso Gerson Mendes. Esse cara, mais de 35 anos de narração esportiva, cobriu 2 Copas do Mundo, né, pela Rádio Guarani. E o Gerson, ele, nos últimos dias, né, a gente sempre estava conversando, e ele me falou uma coisa que ficou marcado na minha cabeça. O Brasil revelava 12, 13 craques. E aí pegavam os outros bons jogadores, e montavam uma seleção. Ele falou, hoje em dia o Brasil revela 2 e 3
craques e o resto do conjunto é abaixo da expectativa. Por isso que o Brasil não caminha mais. E se você for analisar o que ele falou, isso há 5 anos atrás, procede, né? Porque antes o Brasil, como a gente brincou agora de pouco, o banco de 2002 era o titular da seleção de hoje, né? E os titulares da seleção de hoje, eu não acredito que metade estaria no banco em 2002, pela qualidade de futebol apresentado. Então, essa frase dele ficou muito marcada no meu pensamento a respeito disso. Revela-se bons jogadores, como você falou, Vini Júnior, Endrick, Estevão, mas o conjunto, o conteúdo total da seleção é abaixo da expectativa. Gente, em 2002, né, tem uma grande polêmica que é a não ida do Romário. Tudo bem que ele já tinha 35 anos, mas ele estava muito bem, ele poderia estar naquela Copa, né? Foi uma decisão do Filipão, uma decisão também tática, tem questões de comportamento também que estavam envolvidas nisso. Ele não foi, o Alex não foi, o Djalminha não foi. Veja só quantos craques ficaram que não foram. De fora. Ficaram de fora. Você tinha ainda o Edmundo, né, que não foi. Então, assim, veja, o Brasil fazia muitos craques, né, produzia muitos craques. Mas o que acontece, Érico e Tarantini, nós temos hoje, aí talvez nós podemos apontar um pouco a responsabilidade dos técnicos atuais, né? Eu tenho um técnico que para mim é um técnico emblemático e marcante do futebol, que é o Tele Santana. Sim, né? Melhor. Que é um sujeito que pegava o Cafu e falava: Cafu, olha, o nosso treino acabou, mas você vai ficar aqui por mais 1 hora nesse campo cruzando bolas da direita, né? Não sei se as pessoas se lembram, o Cafu com o Tele Santana jogou até na ponta esquerda. Então a questão é a seguinte: o Brasil tem um problema grave de fundamento. Tem um problema grave de fundamento. Você vê jogos do Campeonato Brasileiro, né, os jogos da Sul-Americana, vendo o Corinthians agora esses dias. Gente, você não consegue conceber como é que jogadores profissionais que ganham muito dinheiro, aliás, é outra história, né? Os salários no futebol brasileiro são completamente esdrúxulos do ponto de vista da média da nossa população. Qualquer goleiro reserva ganha 100 mil, 200, 300 mil reais por mês. Né? Então você tem uma questão de fundamento, falta fundamento. E outra, é uma questão comportamental também, é muita reclamação. Todo mundo reclama. Qualquer marcação do árbitro é reclamação. É muito chato, o árbitro, né? Não vai voltar atrás, é muito chato. Aí você tem, o árbitro vai lá olhar o VAR. Eu acho o VAR algo necessário hoje no futebol, com essa tecnologia, mas o VAR é muito mal aplicado no Brasil, principalmente. Né? Então, assim, o futebol brasileiro, você assiste um jogo da Champions à tarde e vê um jogo do futebol brasileiro à noite, você acha que não tem nada a ver mais, né? Sim. Só uma pincelada aí a respeito do Tele Santana. Caiu aí o som? Tá me ouvindo? Acho que... O Thiago tá com um probleminha técnico lá de som. Agora voltou? Sim, gente. Então, só uma pinceladinha a respeito do Tele Santana. A gente tem aqui em Piracicaba e na região, Americana, que é aqui do lado de Piracicaba, né? A Americana o Rio Branco revelou o Macedo, né? E o Macedo foi jogar no São Paulo. E o Tele Santana era o treinador. Então, o Macedo, quando ele ganhou o primeiro dinheiro dele, ele foi no cabeleireiro e mandou fazer pingentinhos no cabelo. E chegou para treinar. O Tele Santana falou para ele: vai lá, tira toda essa porcaria, depois você volta. E quando você tiver com isso na cabeça, você não joga, não treina. Olha. Por quê? Porque o Tele Santana, além da parte de fundamentos, da criação tática, ele criava o cidadão também. E um outro exemplo, né? Por isso que eu falo que o Tele Santana era o melhor. Né? Difícil comparar um cara com o Tele Santana. Tem um jogador que eu tive o prazer de jogar na infância junto, que eu jogava num time aqui da cidade, que é o Jura. E o Jura foi campeão mundial com o Tele Santana. E quando o Jura ganhou o título mundial, eu lembro que na época ele comprou um cadete conversível. E aqui em Piracicaba, cara, a cidade era um ovo, né? Então, imagina, era um carro extremamente esportivo e caro, um cadete conversível. E o Jura chegou com esse carro aqui, foi sensacional. A gente vê a ascensão de um amigo, né? Próximo. E quando ele chegou com esse carro lá na Barra Funda, o Tele Santana falou pra ele: você comprou esse carro? Comprei. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já comprou uma casa pra sua mãe? Aí o Jura falou: não. Ele falou: então você vende essa porcaria, compra uma casa pra sua mãe, se sobrar dinheiro, depois você compra um carro. Então, assim, o Tele Santana, nessa parte de fundamento que você tá falando, era algo
fora do comum. Fora do comum. E quando a gente fala de técnico atual, o único time que está apresentando jogadas ensaiadas, principalmente de bola parada, com variações de 4 a 5 jogadas, é o Palmeiras, que é o Abel Ferreira, que é um treinador estrangeiro. Porque se você pegar todos os times treinados por jogadores brasileiros, não tem padrão de jogadas ensaiadas. Começa com padrão tático. Se marca o primeiro gol, esse padrão vai até o final do jogo. Se toma um gol, se perde inteirinho. É por isso que a gente assistiu Champions League agora, Inter e Barcelona, e que o jogo foi 3-3 2 vezes, mas os caras não saem da obediência tática. E isso no Brasil é que é, na minha opinião, totalmente deficitário os treinadores nacionais. Eu não gostaria de um estrangeiro, porque como o Cafu fala, o Brasil foi campeão 5 vezes sem precisar de estrangeiro, mas agora são outros tempos, né? O Brasil, de vez subir um degrau, ele desceu esse degrau. A gente exportava treinador, hoje a gente tem que importar. Se você pegar o time do Palmeiras, quase o time todo é estrangeiro. Então, é um momento muito difícil, é raro, né, o espaçamento entre a criação de craques, e é por isso que a gente vive esse momento. Essa é a minha opinião, viu, Thiago? Eu concordo com você, e não só o Brasil desceu 2 degraus, mas a Europa subiu 10. 10. Né? Eu acho que é isso, né? A Europa hoje tem centros de excelência, centros de treinamento, tem formação de jogadores, tem também a questão emocional, que eles devem trabalhar mais do que talvez o futebol brasileiro, né? A história do psicólogo, né? Que o Paulo Machado de Carvalho, o professor Carvalhais, o Paulo Machado de Carvalho, lá em 58, colocou no meio da seleção, que foi um pavor, né? Para que psicólogo? Para que alguém que vai questionar, dizendo que o Garrincha não sabe fazer um exercício no papel? Só que dentro de campo ele era genial, né? Então, assim, só a presença de um psicólogo já intimidou um pouco os jogadores. Olha só, a gente tem que ficar aqui focado, concentrado para ganhar essa Copa do Mundo, né? Mas eu acho que tudo isso hoje é saúde mental, tudo isso hoje tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo, né, de redes sociais, de acesso à internet, das telas, né, tudo isso desvia o foco muito também dentro de campo, né, então é uma soma de fatores. Você falou, claro que o ideal não seria um técnico estrangeiro, né, mas eu acho que assim, independe do técnico, se é de lá, se é daqui, se nós tivéssemos um baita técnico aqui no Brasil, que fosse brasileiro, ele já estaria na seleção há muito tempo, mas não está. Né? E mesmo assim, grandes treinadores não são garantia de bom desempenho na seleção brasileira. Você pega o Luxemburgo. Depois que o Brasil perdeu a Copa de 1998, o Luxemburgo veio. O Luxemburgo, desde lá de 94, aliás, eu contei essa história do meu livro de 94, lembro? O Mesa Redonda, Futebol Debate aqui da TV Gazeta com o Avalone. Sim, o Avalone. Eles levavam sempre aquele médium lá, o Robério Diogum, para falar no programa, né? E quando o Brasil estava passando por aquela fase crítica nas eliminatórias em 93, ele dizia o seguinte: olha, eu tenho uma visão aqui que o Parreira vai ser demitido, o Luxemburgo vai assumir a seleção e vai ser tetracampeão nos Estados Unidos, né? E assim, desde aquela época, o Luxemburgo já era cotado para comandar a seleção. Aí vem em 98, o Zagallo era o técnico da seleção, o Brasil perde para a França na final, aí assume o Luxemburgo, né? O Luxemburgo fica 2 anos na seleção e perde no ano 2000, né, as Olimpíadas, né? E aí ele cai, aí vem aquela fase, né? O Candinho ainda fica um pouco na seleção, aí vem o Leão, que convoca o tal do Leomar, fica falando em futebol bailarino, e aí o Leão, nas eliminatórias, não foi bem, e aí vem o Filipão, né? Que tem aquela derrota para Honduras, mas a CBF banca o Filipão, e o Filipão vai bem na Copa do Mundo, a tal da família Scolari, né? O Filipão é um grande técnico, né? Foi muito bem para unir os jogadores, né? Mas por ironia, né? Você vê que a história é caprichosa. Quem era o técnico do Brasil no 7-1? O Filipão, né? O Brasil de 2002 para 2014 não evoluiu nada, infelizmente.
Tem algumas pessoas que a gente gostaria que não envelhecesse, né? Mas enfim, o tempo passa para todo mundo. Todas essas histórias, gente, que a gente está falando aqui, o Thiago retrata tudo nos livros dele, né? Então, se você quer ter todo esse aprofundamento a respeito de Copas do Mundo, tá aqui o cara. O Thiago, ele escreveu esses livros à ponta dos dedos ali, com muito cuidado, muito carinho, para que você possa, né, viver esse mundo das Copas do Mundo, né, Érico? A gente viaja, o gostoso de ler um bom livro, né, é que a gente viaja na história, né? Se sente como se estivesse no local, né? É transportado pro lugar, né? Que legal. Tiago, e deixa eu perguntar, meu amigo, como é que surgiu, né? Essa chaminha de falar, não, eu vou escrever sobre Copas do Mundo. Eu sou jornalista, eu faço tal, mas da onde que surgiu, cara? Olha, é o que eu falei para vocês, quando eu tinha lá meus 13 para 14 anos, né, alguma coisa aconteceu comigo, foi o ano da Copa de 90, foi o ano em que o Pelé completou 50 anos, era uma época que não tinha internet, não tinha TV a cabo, não tinha nada. Sim. Né? E aí eu comecei a ler muito sobre Copa do Mundo, eu lembro que eu ia na biblioteca do meu colégio e lá eles tinham, veja só, eles tinham uma coleção completa praticamente da Gazeta Esportiva. E eu ia lá no intervalo, no recreio, e eu ficava lendo os jornais antigos, né? Coisa de gente maluca mesmo. Né? Então, assim, eu sempre fui muito fã de todas essas seleções, eu sempre fui muito fã da seleção de 70. E olha que eu nem era nascido em 1970. E aí eu falava, ainda meio garoto, quase adolescente, olha, um dia eu ainda vou escrever um livro sobre essa seleção de 1970. Veja só como são as coisas, né? As coisas vêm lá de trás. Mas aí o tempo foi passando, em inúmeros momentos eu rascunhei livros que eu poderia escrever, cheguei a pensar em escrever num livro sobre a Copa de 50, porque foi o tema do meu trabalho de conclusão do curso da minha faculdade, em 1999, né? Eu sou formado pela PUC aqui em São Paulo, e nunca deu certo, ou eu nunca me empenhei, até em 2016, eu fiz uma pesquisa séria sobre as transmissões esportivas da Copa de 70, e aí o Mauro Betting já trabalhava comigo na Jovem Pan, ele falou, Thiago, por que você não pega todas essas suas histórias de Copa do Mundo, de transmissão esportiva, e faz um livro, né? Eu falei, olha, Mauro, eu já pensei em escrever um livro sobre a Copa de 70 exclusivamente, né? Mas ele falou, pois é, a Copa de 2018 daqui a pouco tá aí, faça um livro com um capítulo por Copa, né? E o Mauro me apresentou para o Marco Piovan, que é o editor da 11 Cultural, da editora, né? E aí veio Biografia das Copas. O Biografia das Copas foi um trabalho hercúleo, né? Porque é um livro grande, um livro com um formato meio de enciclopédia do futebol, que deu um baita de um trabalho, é claro, né? Porque você tem nomes, você tem números, você tem datas, é tudo muito minucioso, né? Para um pesquisador. É isso, é um trabalho minucioso, né? E aí, quando veio, acho que a gente estava em 2019. Aí eu falava, olha, em 2020 o título de 70 vai completar 50 anos, então chegou a hora de eu fazer um livro sobre essa seleção de 1970, né? E aí, em 2019, eu comecei a escrever o livro, a gente entrou na pandemia, Sim. Né? E o lançamento foi virtual, aí já foi para uma outra editora, a editora Letras do Pensamento, o editor é o Cláudio Freire, é o mesmo dos 5 livros, né? Da conquista do Penta, né? E aí, em 2020, eu lancei o livro de 1970. E a repercussão foi tão legal, porque o Érico falou da viagem no tempo, né? Cada um desses livros tem um QR Code para as pessoas ouvirem as narrações de rádio da época. Sensacional. Né? Então, as pessoas mandavam mensagens para mim, nossa, Thiago, eu viajei na história da Copa de 70, eu lia o capítulo, sei lá, de Brasil e Uruguai da semifinal, e eu ia ouvir o jogo depois, né? Então era uma experiência que ia além do livro, né? Aí o Cláudio Freire, o meu editor, falou, Thiago, por que você não faz um livro por Copa do Mundo, do Brasil campeão do mundo, né? Aí eu falei, será? Olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque por mais que eu já tivesse estudado muito sobre cada uma dessas Copas do Mundo, Sim. Você escrever um livro, você mergulhar nessas histórias, é algo muito, muito gratificante, porque você tem contato com histórias que nem você conhecia, né? Nem você sabia. Você vai nos jornais de época, você conversa com os jogadores. Então, em 2022, eu lancei 2 livros de uma vez, que foram os de 58 e 62. No ano passado, eu lancei o livro da Copa de 94, né, com os 30 anos do Tetra.
né, que aliás foi uma das maiores repercussões justamente por aquilo que a gente estava falando, né, por causa do público, né, nós temos mais pessoas que se lembram dessa Copa, e aquela Copa foi a primeira de muita gente, a primeira vez que muita gente viu o Brasil ser campeão, Sim. como eu, como vocês. Um hiato muito grande, né? Um hiato muito grande, né, aquilo foi criando uma expectativa muito grande. E agora, em novembro, eu vou lançar o livro da Copa de 2002, e aí, em primeira mão para vocês, além de lançar esse livro específico sobre 2002, a editora vai fazer um box bem caprichado com os 5 livros. Cara, que legal. Né? E a ideia também, assim, quem já tem os outros 4, quem comprou avulso os outros 4, vai poder comprar a caixinha separada, ou seja, a pessoa compra só o de 2022, compra a caixa e junta os 5 numa caixa, né? Então eu tô nessa expectativa. Aliás, hoje eu postei nas minhas redes sociais, hoje não, né? Nós estamos na sexta-feira, foi ontem, na quinta-feira, eu postei nas minhas redes sociais as fotos, algumas fotos que vão estar já nesse livro de 2002. Eu tô naquela fase muito legal de você prospectar as fotos, né? As fotos serão da Gazeta Press, né, que é a Gazeta Esportiva, Sim. que é o banco de imagens com fotos muito bacanas, né? São fotos que fogem um pouco do comum, né? São Sim. fotos que foram feitas pelos profissionais da própria Gazeta Esportiva. Não tem algumas, é claro, né? Mas a maioria é foto própria deles, né? Não são essas fotos que a gente está cansado de conhecer, do acervo da Gazeta. Então é isso, eu estou na expectativa de fechar essas 5 Copas e quem sabe o Brasil ganhando a Copa de 2026, lá em dezembro de 2026, eu lance o livro, o 2026, o Brasil é Hexa. Quem sabe, né? Não custa sonhar. Então eu já vou fazer um pedido público aqui. Eu quero comprar o box, tá? Perfeito. Só que eu quero autografado, cara. Claro. Então você separa um box, autografa, me passa o Pix, eu passo o valor e você remete pra mim, beleza? Perfeito, mas em novembro eu espero vocês 2 aqui em São Paulo, né? O Érico já veio em alguns lançamentos dos meus livros aqui. Eu espero vocês 2 aqui em São Paulo, né? Não, e a gente vai com a TV Metropolitana, a gente vai fazer uma matéria aí e vai passar aqui em Piracicaba. Érico, tem perguntas pro nosso Thiago, meu amigo? Então, eu não tenho apenas uma pergunta. Aliás, uma pergunta, a gente está chegando no final, né? Tá, tem um agradecimento público, já que estamos todos públicos aqui. Quero agradecer ao Thiago sempre agradeço, mas de público é mais legal. Quero agradecer ao Thiago pela gentileza de sempre ter me atendido no meu podcast, o Ilustre Podcast, que por enquanto está fechado para balanço, mas logo volta. E é o seguinte, o Thiago Tarantini é um cara tão legal, tão gente fina, que ele participou da 2ª edição do meu podcast, há 4 anos. Quando eu ainda estava verde de tudo. Ele falou de ser o craque, vocês falaram de craque da pena e de tal, mas a pena eu me garanto. Só que no 2º podcast da vida da gente, sempre fez rádio, você sabe que no começo a gente está sempre engasgando, está meio hesitante, mas bem intencionado, Sim. né? E bem intencionado foi o Thiago de ajudar um cara na caminhada da comunicação aí, na 2ª edição do meu podcast. É formato de jornalista, o nosso querido Thiago Uberreich, é assim que pronuncia, né? É isso mesmo, sobrenome de origem polonesa, né? Ô, Érico, você não tem nada que me agradecer, eu vou atender você todas as vezes que você me pedir, você é um cara super bacana, a gente se conhece já há muito tempo lá, quando você ia no Radioatividade da Jovem Pan, Exatamente. Lembra aquele programa que nós tínhamos? Aliás, a gente tá ficando velho, viu, Érico? Porque aquele programa entrou no ar em 2015, veja só. O programa entrou no ar em 2015, aí em 2016 eu acabei saindo, né, do Radioatividade, porque eu fui para o Jornal da Manhã em 2016, mas veja, eu vou te atender sempre e estou à disposição sempre para falar sobre jornalismo, e eu acho o seguinte, né, a gente precisa também devolver a gentileza para as pessoas, né, porque você me dá espaço aqui, na verdade isso aqui é uma troca, né, e muitas pessoas no meu começo, lá na Rádio Dourado, até hoje as pessoas me ajudam, né? Eu acho que a gente tem que ajudar outros profissionais, a gente tem que orientar outros profissionais. Então, muita gente me ajudou naquele começo e eu não tenho nenhum problema. Por que eu não iria ajudar todo mundo que tenta me procurar, tenta falar comigo, né? A gente, claro, às vezes é humanamente impossível ajudar todo mundo, mas sempre que possível eu ajudo todo mundo. Imagina, que é isso, não tem do que me agradecer. Você me dá um espaço de ouro aqui para falar com seus ouvintes, leitores, espectadores e tudo mais.
Que bom. E a segunda parte do agradecimento é uma exceção que eu abro à regra, porque toda quarta-feira eu tô aqui, o Tarantino gentilmente cede o espaço pra gente falar de cultura no Passe de Letra, né? Que eu tô apresentando há um mês e pouquinho, né? Toda quarta-feira. E na quarta-feira, desde o ano passado, eu já participo do Passe de Letra toda quarta-feira, concedendo um mimo, fazendo uma surpresa pro convidado, né? Em forma de caricatura, que o Enzo Oliveira vai mostrar para nós aqui na tela. Olha, mais uma caricatura. Tem uma coleção sua, né? Tem coleção, né? Então aí eu quebrei eu fiz essa exceção aí de estar aqui hoje no Passe de Letra, além do meu dia habitual que eu tô, né? E com uma caricatura extra para você, Thiago. Então, o agradecimento se completa dessa forma aí. Valeu mesmo sempre. Bom, depois me passa essa caricatura que eu vou postar com muita alegria nas minhas redes aí, tá bom? Legal. Obrigado, meu. Como sempre, muito bom, né? Normalmente essa caricatura, todos os nossos convidados, né? Eles colocam numa moldura e depois manda a foto pra gente. Ó, tá no meu escritório, porque realmente... Vou fazer isso, tá bom? E fica aqui também o convite, a equipe Passe de Letra aqui da TV Metropolitana, ela faz a transmissão de todos os jogos do 15 Piracicaba, né? Então o 15 joga aí Campeonato Paulista Série 2, Copa Paulista. Fica o convite, Thiago, a hora que você quiser participar com a nossa equipe, como comentarista, como espectador, o que for. A gente vai passar para você as datas e você fala, ó, gostaria de participar. Venha participar de uma transmissão aqui. No interior, ela é diferente do que na capital. Então, aqui tem coisas que acontecem que você não vai ver na capital jamais. Olha, seria muito legal participar. E você falou do 15 de Piracicaba, né? Eu não sei porquê, mas eu me lembro de um jogo... Eu era nascido já, mas eu só vi depois em tapes e tal. Eu lembro de um jogo do Corinthians com o 15 de Piracicaba aqui no Pacaembu. Foi na campanha do Corinthians de 1977. O Corinthians ganhou por 3-1 e o gol do 15 de Piracicaba foi marcado pelo capitão. Não sei se vocês se lembram dele. Lógico. Né? E para mim, assim, a maior equipe de todos os tempos, eu posso fazer a escalação aqui? Lógico. É Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir e Vladimir, Russo, Basílio, Luciano, Palinha ou Vaguinho, Geraldão e Romeu Cambalhota. 13 de outubro de 1977, Corinthians 1, Ponte Preta 0. Foi o ano em que o Corinthians saiu da fila finalmente, viu? Sim, o gol de Geraldão, né? O gol foi do Basílio. Basílio, verdade, desculpa, eu confundi. Gol do Basílio. Que tirou... Mas nesse jogo bateu na trave e voltou. De Piracicaba, o Geraldão fez gol, viu? Sim. Geraldão Manteiga. Isso daí mesmo. E o 15 tem uma particularidade também. Você citou a Gazeta, né? O 15 tem um mascote que chama Nhoquim, né? É um senhor segurando um guarda-chuva, uma gaiola e tal. E o primeiro desenho do mascote do 15 saiu na Gazeta. Né? Olha que barato. A Gazeta cobria bem. A Gazeta Esportiva é um jornal histórico, sim, né? Aqui no país, você tem uma coleção que inclusive eu tenho a coleção completa, mas no digital, sim, da Gazeta Esportiva Ilustrada, que circulou de 53 a 1967, né? E pega uma fase muito importante da história do futebol brasileiro, que é a fase das duas primeiras seleções campeãs do mundo em 58 e 62. Mas olha, como é bom, né, reviver, sim, e relembrar essas histórias, né? Tiago, eu vou agradecer demais, cara, mas muito mesmo a sua participação. Sucesso sempre aí na Jovem Pan, a gente acompanha. Muito obrigado. Né? Gosto demais da programação da Jovem Pan, como eu falei, eu não perco um programa da hora do almoço, onde tá lá o Pilhado, Mauro Betti, Flávio Prado, Bruno Prado, o próprio Vampeta, né? Rapaziada, manda muito bem, né? Entende muito de futebol e eu tô sempre lá querendo aprender um pouco mais com eles. Cara, muito obrigado, né? Espero que você tenha gostado do nosso espaço aqui e volte sempre que você quiser e puder. Eu que agradeço. Tarantini, meu amigo Érico San Juan, a todos que me acompanharam e a todos que me acompanham, né, todos os dias na Jovem Pan, quem está comigo nas redes sociais também, muito obrigado, viu, pela generosidade de vocês, estou sempre à disposição e fiquem ligados porque em novembro tem mais um lançamento de livro e eu conto com a presença de todos. E só um adendo, né, dos 23 pentacampeões, eu já falei com 10 deles, então é um livro que vem com muitas histórias contadas pelos jogadores, inclusive.
Agora dá dica, né, pro pessoal que quer comprar, assistiu aqui com a gente, eu quero entrar, quero comprar, onde que ele acha? Os livros podem ser encontrados em qualquer plataforma digital. Se você digitar o meu nome, ou Copa de 70, 1970, o Brasil é Tri, vai na Amazon, digita o meu nome, que lá aparecem todos os livros. Mas quem quiser também, prestigiem a editora Letras do Pensamento, é só digitar letrasdopensamento.com.br, lá eles fazem umas promoções, inclusive dos 5 livros, né, que nós teremos agora, inclusive um box, nós temos um box que já saiu dos 3 primeiros, né, das 3 primeiras conquistas da seleção brasileira. Eu tenho aqui, dá licença, deixa eu só baixar, essa aqui é a capa do primeiro box, ó. Olha que legal. Essa é a capa que traz do box que vem os 3 primeiros, 58, 62, 70, né? E aí vem uma outra capa parecida, talvez, né? A gente não definiu o layout ainda, que vem os 5 livros, né? Então, se você entrar na internet, você encontra, quem mora aqui em São Paulo, encontra na Martins Fontes, aqui na Avenida Paulista, onde foi o lançamento de 94, encontra também na livraria Drummond, do Conjunto Nacional, tem lá os livros físicos, para quem quiser comprar de forma mais rápida, né? Mas na internet, vocês encontram e conseguem comprar facilmente. Obrigado mais uma vez, gente. Tudo Mas de bom, fica tá? aqui o pedido, hein? Eu quero o box com 5 livros autografados. Você autografa, me fala o valor, eu passo o Pix e você manda para mim pelo correio, beleza? Combinado, fechado, Então tá bom. negócio Thiagão, fechado. Sucesso, meu amigo. Mais alguma coisa Obrigado. pro Thiago aí, Érico? Sucesso para todos nós. Tá certo. Fim de programa, passe de letra. Muito obrigado a você que ficou aqui na audiência com a gente, sempre aqui pela sua TV Metropolitana. Segunda-feira a gente volta com mais informações, principalmente do 15 Piracicaba, que tá num momento aí de contratações, já tem nomes aí sendo anunciados, e a gente vai ver o que o Moisés Egert vai trazer e apresentar para essa Copa Paulista 2025, que é a glória eterna do 15 no momento, tá? Enquanto todo mundo tá falando de Libertadores, a gente tem que falar de Copa Paulista, é a nossa realidade. Beijo no coração de todos, especial para ela, Carly Forsato, minha sereia. Essa mulher é dona dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Muito obrigado mais uma vez ao Thiago, ao Érico San Juan. Bom final de semana, segunda-feira a gente volta.